Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 6º, Aclarando Acontecimentos. Deveríamos visitar um hospital público que se preparara para receber pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Os maiores cuidados haviam sido dedicados à área das UTIs, devidamente munidas com os aparelhos respiratórios. Havia uma dolorosa expectativa no ambiente, a preocupação em separar os portadores da pandemia dos demais pacientes, criar um ambiente de receios injustificados. Tanto os médicos, qual ocorria com os enfermeiros, mantinham-se em cautela e muita vigilância a fim de evitarem ser contaminados. A movimentação era expressiva, vale dizer, de encarnados assim como de desencarnados. Pais, familiares e outros aflitos acorreram do mundo espiritual para visitar os parentes que se encontravam sob suspeita, aguardando o resultado dos exames a que foram submetidos. Concomitantemente, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas, sem conhecimento real do seu estado. Havia também a presença de vampirizadores do além, em processos de lamentáveis obsessões. O irmão Spinelli informou-nos que aquele seria o laboratório para as nossas experiências transcendentais e concitou-nos a orar na sala do diretor, de modo que deveriam espalhar-se as vibrações de bem-estar que pudéssemos produzir. Recolhemo-nos interiormente, rogando ao médico sublime sua misericórdia e proteção. Terminada a prece, saímos em grupo e acompanhamos uma jovem auxiliar de enfermagem que conduzia o resultado dos exames que chegavam do laboratório governamental. Havia tristeza e ansiedade no seu semblante e, ao entregar o documento ao diretor do hospital, afastou-se, enquanto ele tomava conhecimento da ocorrência grave esperada e, ao mesmo tempo, desagradável. Dos 13 exames de pacientes que se haviam internado antes, 8 eram positivos para o Covid-19. A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora, procurando-se de imediato a retirada de alguns pacientes da enfermaria em que se encontravam e conduzi-los para a sala reservada especialmente para a virose temível. Uma dama de 30 anos, presumíveis, foi dominada pelo desespero e, lamentando-se, afirmava que iria desencarnar porque era portadora de diabetes em estado avançado. O médico acercou-se-lhe e, muito tranquilamente, lhe explicou que estava sendo atendida em tempo e que o seu organismo jovem resistiria superando a infecção. Chamou-me a atenção um cavalheiro de aproximados 50 anos que mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina, atraindo de imediato, venerando o espírito que o envolveu em vibrações de paz e de coragem. Os demais se deixaram dominar pelas lágrimas e algumas reclamações, exprobando o governo, denominado de negligente, e transferindo a responsabilidade por encontrar-se ali. Afirmavam que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia com as suas garras assassinas e que, ao invés de resguardarem as pessoas de aglomerações e meios fáceis de contágio, estimularam os prazeres do carnaval. E ali estavam as vítimas dos folguedos perniciosos. Não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um, porquanto todos estamos conscientes do perigo de contágio da enfermidade de tal porte desde antes do carnaval anunciado. Sucede que os prazeres servis ainda merecem mais atenção do que os deveres austeros, e o conceito infeliz de muitos latino-americanos de que neles nada pega, como se fossem constituídos de matéria especial. Alastrava-se a doença depuradora da sociedade em todo o mundo, e no Brasil começava com fome cruel, encontrando a cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. No gabinete do diretor, diversos médicos discutiam a respeito de qual a terapêutica melhor recomendada para os pacientes inseguros.
Discussões politiqueiras de baixo nível esqueciam as vidas humanas para cuidar dos seus interesses mesquinhos e venais. Alguns desses esculápios, que já vinham aplicando medicamentos que deram bons resultados nos casos da Espanha e da Itália, consumidas pelo surto feroz, deixavam de lado as brigas e ofensas políticas para encontrar uma solução de emergência enquanto os laboratórios do mundo trabalhavam na produção da vacina salvadora. Passamos as horas da manhã atendendo os irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e principalmente na harmonia íntima, intuindo-os a buscarem a oração que lhes daria forças para a conquista dos resultados felizes. No momento em que fiquei a sós com o nosso Spinelli, comentei a respeito da reunião mediúnica da noite anterior. Entre os fenômenos que me surpreenderam, chocou-me o aparecimento dos espíritos que emergiam do solo, transformado num cemitério com os seus aspectos atoleimados e infelizes. Perguntei-lhe se a cena que aconteceu na sala em que estávamos havia sido transportada de alguma região onde os espíritos se encontravam, ou como aconteceu o aparecimento da cena estranha e apavorante. Pacientemente explicou-me. Recorde-se, o caro Miranda, que a psicosfera ambiente no local da reunião modificou-se expressivamente a forma como se encontrava no início da atividade. Quando os irmãos apareceram, traziam as lembranças dos lugares em que viviam e os pensamentos firmes de todos os condenou, no local em que então se encontravam, repetindo a paisagem dantesca em que viviam, a força da mente acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos dá-lhes vida à medida que memoriza e vivencia, todos ligados entre si pelos mesmos crimes e feitos, assim como pelas mesmas situações de resgate penoso. Criam, por ideoplastia, os cenários e as circunstâncias que lhes são familiares. E o fenômeno de transformação, indaguei, para a fase lupina que teve lugar do comunicante, como explicá-lo? Nosso irmão de tal forma degenerou o perispírito nos sucessivos anos de horror que se tem permitido que passou a sentir-se como um lobo, construído pela perversidade dos seus atos. Tem na mente, no entanto, a sua forma anterior, que se lhe ficou na memória como sendo máscara conveniente, enquanto blasonava, procurando argumentos falsos para esconder os sentimentos reais. A aparência era preservada, mas à medida que se permitiu apresentar-se como se sente ou como está interiormente, a forma de ser humano foi diluída pela força interior do vampirismo e passou a usá-la. Neste momento mantém a deformidade que irá sendo modificada à medida que se comunique mediunicamente. E o seu perispírito recupera a expressão humana através do seu arrependimento sincero e da renovação interior. O longo processo de construção do ódio com todos os seus ingredientes de vingança condensou os fluidos emitidos e construiu as formas terríveis que inspira pavor. E somente através de uma real mudança emocional e mental podem ser diluídas essas construções aparvalhantes. Após a comunicação mediúnica da noite passada, fluidos novos foram ingeridos e formas pensamento diversas irão assomar do inconsciente profundo, reconstruindo a realidade humana que lhe caracterizou a última existência terrestre. O pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser sob qualquer aspecto considerado. Por isso mesmo, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem, a fim de que as vinculações com a divina transcendência facultem o prosseguimento da ordem da paz. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma. As incontáveis construções mentais espalham-se por toda parte, gerando formas, pensamento e até mesmo regiões específicas do baixo astral ou nas regiões formosas. Vivemos num mundo de energia que se emolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Vejamos a nossa presença real nesta saleta, em que não somos detectados pelos reencarnados e, nada obstante, estamos percebendo sem atropelamentos as ocorrências que aqui têm lugar. Invisíveis somos, entretanto, tangíveis, porque temos pelo atômico e volume próprio
graças ao envoltório do perispírito, que nos modela a aparência. Podemos registrar aqui o que ora percebemos, como também, como um pouco de fixação da mente, acompanhar regressivamente tudo quanto aqui ocorreu, porque está impregnado nas diferentes faixas e ondas vibratórias. Vou parar por aqui. Vejam bem, eles estavam numa sala de UTI, né? A enfermeira dando a notícia do quadro de Covid que estava aumentando no hospital. E enquanto isso, o Manuel, junto com a equipe espiritual que estava ali, estavam tirando dúvidas ainda do que tinha acontecido no capítulo anterior, né? Onde um espírito apareceu ao grupo como se fosse um lobo, né? E há muitos anos atrás, eu tive um amigo que ele tinha um inimigo no plano espiritual que aparecia para ele em forma de urso. Ele tinha medo, pânico de urso. E por ser médium, ele conseguia ver a presença desse espírito em forma de urso. Ele perseguia meu amigo dessa forma, assustando meu amigo em forma de urso. E eu passei a vida inteira tentando descobrir como que isso acontecia, né? Porque eu era iniciante no centro espírita. Ai, gente, desculpa, mas eu acho que a gripe tá chegando, ou a rinite, e o calor. Aí, eu vivia perguntando para ele como que isso acontecia, mas eu era iniciante, ele explicava e eu não conseguia entender. E à medida que a gente vai lendo as literaturas espíritas, a gente vai percebendo o quanto o pensamento é perigoso, né? Ele é bom, mas ele é perigoso. Pensar é maravilhoso, né? Não existe um jeito da gente não pensar. Como eu já falei aqui, brinquei com vocês em algum vídeo que eu fiz aí, um professor de filosofia falou pra gente numa aula, né? Não pensa em nada, é impossível. Nem que seja eu não consigo ficar sem pensar. Você tá pensando, né? Então, o pensamento é maravilhoso, mas ao mesmo passo ele é muito perigoso, porque ele é que vai transformar a gente no que a gente realmente é, né? Então, tudo aquilo que você pensa, você acaba realizando. Tudo aquilo que você deseja, no seu pensamento, você acaba concretizando. Você molda isso no teu pensamento, né? Você materializa isso no seu pensamento e aquilo acaba acontecendo, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Então é muito perigoso mesmo. Aquela frase orar e vigiar, ela cai bem para todos os momentos, porque realmente é perigoso. Esse espírito que deu a comunicação, que veio no capítulo anterior, ele aparece como um lobo, ele acredita que ele é um lobo, por quê? Porque o pensamento dele já concretizou aquilo, já materializou ele em forma de lobo. Depois, com o passar do tempo, à medida que ele vai se esclarecendo, o espírito dele vai se tornando novamente num espírito humano, que é o que ele realmente é na sua essência, né? Ele já se desenvolveu essa parte humana, então não tem o porquê de ser animal, mas vai da escolha do espírito, né? Se ele vai querer ou não se desenvolver, depende muito do que ele pensa, né? Eu escutei muito isso na minha vida, né? Pessoas falando assim, olhar não tira pedaço, né? Eu sempre fui muito correta, nessa vida, né? Porque na outra eu acho que eu fui o cão chupando manga, mas nessa eu fui muito correta. E eu procurei, assim, tentações, né? Pessoas que aparecem bonita, viçosa. Se eu tô acompanhada, não tem que ficar olhando, não tem que ficar desejando, né? Eu tô acompanhada, então eu tenho que respeitar a pessoa que tá comigo. E os meus companheiros, assim, em geral, eu sempre tive problema em relação a isso, com exceção do meu marido. Né? Meu marido se fez e deve ter feito alguma coisa, não sei. Nunca peguei nada, nunca desconfiei de nada. Mas eu tive 4 namoros e os 4 é a mesma situação. Homens que ficavam desejando mulher pelo olhar. Não concretizava material, né, fisicamente, mas no pensamento eu estava materializando tudo aquilo ali. E eu sofria muito com isso, porque como eu tenho a sensibilidade,
eu sentia o desejo da pessoa no olhar. Aí eu falava, pô, você tá olhando. Aí a pessoa falava, mas se eu olhar não arranca pedaço, não tô fazendo nada, eu só tô olhando, não pode olhar, eu tenho que sair na rua de olho fechado. Então, assim, essas coisas geravam discussão. E eu falava, olha, tá acontecendo. Você só de olhar já está acontecendo. Então, evita, né? Hoje eu fui para uma represa, fui dar uma voltinha, e lá tinha uma mulher praticamente seminua, né? Ela estava junto com uma outra, bebendo cerveja, em plena segunda-feira, né? Achei que era só eu que não ia ter nada para fazer, mas não. Tem gente que não tem nada para fazer na segunda-feira também. E tava ela e uma outra bebendo cerveja junto com outro cara, num carro grande, que eu não sei o nome de carro, não entendo de carro, mas era um carro grande, então sinal que eles tinham uma boa condição financeira. E a mulher saiu do carro, porque são 3 balsas que a gente pega lá, né, durante o passeio, 3 para ir, 3 para voltar, né. E as 3 vezes ela foi, as 6 vezes, né, ela foi e voltou junto, fez um bate e volta como eu. E seminua, né? Um short hiper curto, tava de... Ai, esqueço o nome, gente. Ainda mais agora de noite, a cabeça já não ajuda. A parte superior do biquíni, né? Mas não era um biquíni. Parecia, mas não era, não. Eu acho que era um sutiã mesmo. E o motorista que tava comigo não era conhecido, né? Eu peguei um Uber e falei pra ele, eu quero dar uma voltinha, você me leva para dar um passeio e me traz de volta, porque eu não consigo andar direito, então, mas só quero dar uma esparecida. Aí o Uber foi me levar para esse lugar. Fica pro lado de São Bernardo, por aí. Tem algumas represas lá e a gente passou em 3 ilhas. E aí essa mulher, as 3 vezes que descia na balsa, ela saía do carro e desfilava. Né? E muitos homens que estavam ali, que eu acho que é a serviço, né? Estavam andando de carro, de moto, a serviço. Pelo que eu percebi da roupa das pessoas, que poderia ser serviço. Então, assim, ela desfilando no meio daqueles homens ali. Eu tava de bermuda, que eu tinha ido para hidroginástica. Aí o motorista teve um momento que ele falou assim, a senhora não quer descer um pouquinho para tirar foto aqui fora? Eu tô vendo que a senhora tá tendo dificuldade para tirar foto, né? Porque tinha a grade, né, da balsa, e aí para eu poder tirar foto da água, a grade me atrapalhava, né, a janela do carro, então conforme eu levantava a câmera, pegava a grade, ficava na mesma altura da grade. Ele falou assim, a senhora não quer descer para tirar foto, né? Tô vendo que a senhora tá tendo dificuldade para tirar. Eu falei assim, eu fico sem graça porque eu tô de bermuda, né? Ele falou, mas não tem problema, aqui é um lugar de água, né? Todo mundo anda de bermuda. Eu falei, eu não sou todo mundo, sabe? Aquela coisa que a mãe da gente falava, né? Todo mundo vai viajar, mas você não é todo mundo. Eu não consegui. Aí teve um momento que eu falei assim, não, ou eu desço ou eu não vou sair daqui com uma foto bem feita, né? Eu queria da paisagem, do lugar. Aí eu saí, encostei no carro, tirei a foto e voltei para dentro do carro correndo. Então, assim, não que eu tenha pudor, aquela coisa toda, não é isso. O comportamento da pessoa estava despertando nos homens que estavam ali o desejo. Então, eu não queria ser mais uma a fazer o mesmo papel. Vai que eu saísse e sentisse que alguém tá olhando com desejo, eu ia me sentir muito mal. Porque eu não estava no meu ambiente, aquele ambiente ali não era meu, né? Não era um final de semana que todo mundo tá saindo e passeando. É um dia atípico, segunda-feira, né? Eu sou aposentada, então não tenho pressa para nada. Eu falei, eu vou dar uma voltinha. E eu prefiro sair em dias que não tem gente na rua, porque eu sou antissocial. Aí eu vi que tava aqueles olhares daqueles homens, tá, pra mulher, eu falei, coitada dela, né? Quando terminar tudo isso daqui, o que vai ter em cima dela ali? Um monte de obsessor, né? E os caras levando aquela energia também para casa deles, talvez homens até casados que estavam ali a trabalho, né? Então, o texto, ele chama a atenção da gente o quê? Né, as formas que os pacientes receberam a notícia, cada um com um pensamento diferente, vocês viram? Aqui o texto está falando sobre pensamento. Então, um já recebeu, já foi orar, o outro já recebeu a notícia e falou, eu vou morrer, né? E tudo tá aqui dentro, né? Se você vai viver ou vai morrer, tá aqui. Eu tenho um pensamento meio mórbido de vez em quando que passa pela cabeça, fala, pô, uma doença que poderia ter me levado a 5 anos, eu já vou para 8 com ela.
e eu tô aqui contando história, né? Eu sinto hoje um pouco mais debilitada, eu me sinto um pouco mais limitada, porém eu ainda tô firme, ainda tô fazendo minhas coisas, ainda tenho autonomia, né? Então não vou bater as botas assim de uma hora para outra, não posso ficar incutindo isso na cabeça, porque senão aí é que eu vou mesmo, né? O meu pai, ele praticamente, eu creio que meu pai morreu foi de tédio, de tristeza, porque ele tinha problema cardíaco, tinha problema respiratório. Mas de tanto ficar incutindo na cabeça que ele ia ficar trancado dentro de casa, que ele era um inútil, que ele não fazia nada, aquela depressão, todo o pensamento dele foi conspirando contra ele mesmo. E a saúde dele foi fragilizando cada vez mais. Então, o nosso pensamento, ele age a favor e age contra nós. A gente tem que ver que tipo de pensamento que a gente está tendo, né? Isso voltado para a saúde, voltado para a convivência com as pessoas, voltado para o profissional, né? Para um relacionamento, voltado para a parte sexual, voltado para tudo, né? Ah, mas é a questão do comer, por exemplo, né? Tem gente que, eu não posso ver doce, que eu tô doido para comer. Pronto, você já comeu, só de pensar, né? Jura? Sim, você tá mentalizando e tá materializando aquilo. Então, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde, então eu vou pensar o quê? Não é no regime, mas nas coisas saudáveis que eu devo comer. Né? É trocar o pensamento. Nosso pensamento, quando a gente percebe que está tendo a parte negativa, a gente tem que trocar imediatamente, virar a chave, porque senão a gente acaba ficando dominado por aquele pensamento, uma coisinha de nada. E aí, além do nosso pensamento, ainda vem isso que o texto falou, os obsessores que se aproveitam do nosso fracasso, das nossas investidas contra nós mesmos. Que o nosso pensamento, ele pode, como eu falei, ele pode agir a favor ou contra. E se ele for contra nós, os obsessores agradecem, porque aí eles tomam conta, né? Tá certo, gente? Amanhã a gente continua com o texto na página 82 amanhã. Mas é a continuaçãozinha desse capítulo. Tô achando que ele vai bater um pouquinho mais aí na gente na questão desse pensamento, né? Vamos aguardar para amanhã. Fiquem com Deus.